Alô, alô, alô! Good night, my brother. Good evening, my friend. Good evening. Good evening é de Good chegada, good evening. night é de saída. Okay, good Ah, evening, my brother e hello, my hello. people. E aí, meu irmão? E aí, tudo pronto aí? Tudo Tudo bem, graças ok? a Deus. Eu falei bem assim, eu posso chegar aqui, né, todo chique aqui, vestir uma camisa. Eu falei, eu posso chegar no meu estilo mesmo. Peguei aqui, ó, o meu roupão de Star Wars que a minha digníssima me deu. Falei, vou ficar aqui bem à vontade. Peguei um suco de uva aqui, que é só para fingir que é vinho, né, que a gente só toma aqui o suco de uva, que a gente é crente. Ah, e aí, É já isso aí. estamos aqui, senhoras e senhores, estamos aqui, pronto. Olha aí, pessoal entrando. Gente, tem gente entrando aqui, gente. Olha, tô me sentindo famoso. A Tainara, olha, minha aluna, cara, tem aluna minha aqui. Ai, que felicidade. Olha aí. Pois é. A todos que estão vindo pelo Calil, sejam bem-vindos à nossa live, né? Ao trabalho que realizamos aqui. Aos que estão vindo pelo meu perfil, já me conhecem, já sabem quem eu sou, mas para quem está vindo pelo perfil do Calil, meu nome é Felipe, eu sou daqui de Recife, Pernambuco, a capital do Nordeste, por assim dizer, né? Com certeza. E através desse perfil eu realizo um trabalho tanto de divulgação de vagas de emprego de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, e algumas vagas de outros estados do Nordeste do Brasil também. Mas a gente também realiza esses trabalhos de live e produção de conteúdo relacionado ao mercado de trabalho, mas sempre tendo a perspectiva que cada pessoa tem uma vocação dada por Deus, cada pessoa tem um chamado, tem talentos, tem dons que Deus lhe deu e chama a desenvolver, né? Para a glória dele e para o bem das demais pessoas. Amém. E nessa live de hoje, pessoal, a gente vai estar falando sobre uma habilidade, uma ferramenta, um conhecimento que todos nós devemos buscar ter ou desenvolver, ou em maior grau ou em menor grau, porque dependendo do seu dia a dia e da sua profissão, vai ser mais ou menos necessário, mas hoje em dia a gente sabe que inglês é super necessário, mesmo que você só more aqui no Brasil e viva a vida inteira aqui no Brasil. Uhum. Mas é muito necessário. E nessa live eu convidei o Calil, ele vai se apresentar aí, falar um pouco mais sobre ele, para a gente estar abordando justamente esse tema. Então, desde já, se vocês quiserem mandar perguntas, aqui embaixo na live tem um balãozinho com a interrogação. Vocês podem mandar perguntas por esse balãozinho, porque já fica salvo, e também podem mandar pelos comentários. E aí, Calil, se apresenta aí, man. So, hello guys, my name is Khalil. I am a teacher and English instructor as ESL, right? English is a second language. I've been a teacher for approximately 3 years, but it's a pleasure to be here. Então, pessoal, meu nome é Khalil. Eu sou professor e instrutor de inglês, como inglês uma segunda língua, né? Gente, tem uma galera vindo aqui, estou muito feliz. É um prazer estar aqui, tá? Então a gente vai falar não só sobre os benefícios do inglês, mas de uma segunda língua no geral, né? O inglês é a língua com certeza que eu tenho mais afinidade. Hey, Bruno! Bruno trabalha comigo na escola. Tem a Jennifer Muniz também, com minha amiga. Teve a Amanda que passou aqui. Olha, gente, fica à vontade, tá? E eu conheci o meu digníssimo amigo aqui, né? Por questões que nós tivemos de outra página, né? Eu tenho a Gentleman Society, tem o Homens ao Máximo, e Deus tem sido muito bom. E, cara, realmente é exatamente o que você falou, né? Sobre como que através desses dons, desses talentos que Ele tem nos dado, nós temos trabalhado em cima disso, né? Nós podemos servir a comunidade. O inglês, é interessante o pessoal saber dessa pequena história minha. O meu inglês, de verdade, eu comecei sem ter assim um estudo propriamente dito, né? Sem estar inserido num conceito de inglês, no sentido de, tipo, estou num país dessa forma. É, Comecei estudando. A minha mãe trabalhava como secretária de uma escola de inglês e eu pegava algumas aulas, assim, de menino maroto ali, pelos meus 9, 10 anos. Mas a maioria foi de escola pública e o inglês de videogame, de ouvir música, inglês de assistir filme, sabe? Inglês de você
se misturar no meio dos professores de inglês, no meio da sua escola de ensino médio, e falar assim, ok, o que vocês têm para me oferecer? Hello, hello, my name is Khalil, the book is on the table, the book is on the table. E nesse meio período que eu fui estudando e aprendendo e absorvendo, e para quem não vou mentir, né, existem estudos sobre isso, como acadêmico de psicologia que eu sou agora também eu consigo ver, que a partir dos 16 anos vai se tornando gradativamente um pouco mais Difícil. complicado, difícil você absorver uma segunda língua. Então, para quem, por exemplo, fala assim, será que eu devo botar o meu filho no inglês agora, logo cedo? É uma coisa maravilhosa, não só no inglês, como em qualquer outra língua, né? Existem várias vantagens em aprender uma segunda língua. Porém, nesse meio tempo, eu já entendia basicamente aquele clássico inglês que nós chamamos do passive, né? O inglês passivo, aquele que você consegue entender muito bem, que você consegue ler muito bem, e aí chega na hora de falar, você fala, né? Aquele enrolation que a gente fala, né? É como se eu gosto de imaginar que a mente ela funciona como se fosse uma bobina girando e você tá aqui falando em português o tempo todo e de repente alguém fala, Hi, what's your name? Você fala, ela dá uma parada e esse desligar e ligar, né, é o que faz a gente se aprofundar numa língua especificamente para se tornar fluente. Né? Nós não vamos só falar do inglês, da importância de aprender, mas de se tornar fluente também. Né? Existe uma diferença bem grande aqui. E aí, depois de um tempo, eu já minhas professoras da escola pública mesmo, sabendo que eu tinha esse desenvolvimento, me jogando no meio de reunião para eu saber de alguma coisa. Uma professora minha, cristã também, professora Laura Nogueira, veio falar na aula que ela, quando eu tinha a minha idade, ela usava o orelhão, para aqueles que são muito novos na minha live, Tainara, vocês que não sabem, gente, o orelhão era um telefone público gigante, você usava ficha, depois você usava um cartãozinho para você ligar para as pessoas. E gastava muito rápido, eu diria que é até menos rápido do que os créditos hoje em dia, que hoje em dia tem data de validade, essas coisas, tudo. As empresas de telecomunicação levam tudo. Mas ela ligava daqui não, né? Porque eu morava em Rondônia, ela ligava lá de Rondônia para o Reino Unido. Ela ligava para a Inglaterra e falava hello, hello, my name is Laura da Amazônia, I want you to talk. E ela começou a conversar com pessoas. E ela virou para mim e para toda a turma naquele dia e falou assim, gente, vocês vão ter que aprender conversando. Paulo, tudo bem, meu irmão? Forte abraço para você. Eita, Gilvan! Esse cara é macho, esse cara é macho. Olha, deixa eu te falar, que homem, senhoras e senhores. E ela falou para mim assim, olha, você tem que conversar com alguém. E aí, nesse dia, eu fui para casa, né, perguntando, meu Deus do céu, quando que eu vou falar com alguém? Eu preciso falar com um americano, preciso encontrar. E uma amiga minha, americana, Emily Creighton, né? Se ela aparecer aí, depois eu vou mandar o link para ela, certeza absoluta. Ela me deu uma Bíblia em inglês de presente. E naquele dia eu fui orar e falei assim: Deus, eu preciso falar com alguém. Eu preciso muito falar com alguém. Eu preciso falar com alguém para eu treinar esse inglês, para eu treinar essa língua. E nesse momento, eu lembro que no fundo do meu coração, e lendo a Bíblia também, eu senti como se Deus estivesse falando: por que você não fala comigo? Que língua você acha que eu não criei? E eu abri naquela passagem do Êxodo, quando Deus está falando com Moisés, ele fala justamente, né? Quem deu a boca ao mudo, né? E quem deu ouvidos ao surdo? Não fui eu, o Senhor? Vá, portanto, agora e fale a Faraó. Eu falei assim, Deus, então eu vou falar com o que você quiser, vou meter minha cara mesmo, se eu errar, eu errei o teu bi, não sei de nada, só vai. Entendeu? E isso foi se desenvolvendo com o tempo. Meu inglês não tinha sido muito bom até uns 3 anos atrás, assim, eu entendi e compreendia, mas eu acho que a maior oportunidade para mim mesmo me jogar no fogo foi quando eu tive uma oportunidade, quando eu estava atuando no campo missionário, eu fui ator e missionário em uma companhia de teatro chamada Giovanni CNC, para quem quiser precisar, e pela graça de Deus, o Guilherme, que é o atual diretor de uma escola lá na Índia, né, da Grand Balloon, ele falou assim, Calil, a gente quer você na nossa equipe, vem pra cá. E eu fui por estar atuando no teatro, por ser amigo dele, mas principalmente porque eu sabia inglês, né? Eu conseguia me comunicar. Então nós éramos uma equipe de 5 pessoas, onde
Quatro falavam, um foi na fé, na garra e na coragem. O Henrique foi na cara dura mesmo. E lá já peguei o inglês indiano. Para quem já assistiu The Big Bang Theory, tem o Rajesh Kuttrapali, né, o Raj, ele tem um inglês que é o sotaque dele é o sotaque indiano, que é aquele carregado. Eles ficam mexendo a cabeça assim, né, falando, em vez de eles falarem, por exemplo, se eu fosse falar Hi, my name is Khalil, how are you? Ele fala assim, Hi, my name is Khalil, how are you? It's totally different. The different of the pronunciation of the language is like a Lembra? língua vai para trás. E eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? E aí eu fui e passei não só na Índia, pela graça de Deus, eu fui para Inglaterra, eu fui para Irlanda, eu comecei a viajar para esses lugares por conta do inglês, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, senhor, eu preciso de alguma forma passar o que eu aprendi, eu preciso de alguma forma ajudar as pessoas. E veio a oportunidade, assim que eu mudei para o Sul, estou atualmente em Blumenau, conhecer a escola que eu atualmente faço parte, a KNN Idiomas, Blumenau. Oi, meu pai, tudo bem? Vou ver você. Beijo. Beijo. Olha aí, ó. Que homem. Ah, Calil também, né? Teu pai. rapaz, isso é coisa de pobre, né? Tem que ter o nome do pai, do filho, só não tem o Júnior ali do lado. Se Ai, ai. tiver o neto, vai ser Calil Neto, né? É desse jeito mesmo. Ai, ai. E tem uma coisa que o nome da minha família é tudo com K. É Calil, Calilton, Calielto, Kate, Catil. Pelo amor de Deus, olha, irmão. Eu vou quebrar essa maldição no meu filho. Meu filho vai chamar Bartolomeu, mas não vai ter nome com K. Enfim, e aí, após voltar, entrei na KNN, né? Eu descobri lá muitos dos meus erros que eu cometia. Nunca falei que sempre fui o melhor de inglês. Descobri regras específicas da gramática, mas me apaixonei pelo fato de ser um lugar onde eu podia me comunicar, né? Não era tipo sentar e descobrir o to be, escrever, era realmente você falar. E foi isso que me fez continuar e tô lá até hoje, né? Uma bênção, tentando ser luz naquele local e tentando ajudar pessoas. Então, tem uma série de histórias, uma carrada de histórias de alunos meus que realmente conseguiram oportunidades na vida, na profissionalidade, na pessoalidade, por conta do inglês. Eu sempre falei isso para os meus alunos que eu não quero só que eles saibam inglês, eu quero que eles sejam pessoas melhores. Eu quero ser responsável por um menino que pediu uma moça em casamento nas ruas de Paris, porque ele sabia inglês. Eu quero ser responsável por um cara que eu vi assim, you're hired, você está contratado porque ele estudou inglês, né? E tenho muito orgulho dos meus alunos e vamos alguns dados, fatos, sei lá. Mas vou seguir agora que essa parte aqui eu já tô. Olha, Rafaela Serpa! Hello! Hi, nice to see you, Rafa! Minha aluna, gente, segunda-feira. Excelente, maravilhosa. Isso aí. Ô, Calil, tô falando aí desse processo da escola, né, e de saber, da escola de idiomas, e de perceber alguns erros, refinar, né, a questão do teu inglês, não somente ser um cara fluente, mas um cara refinado no sentido de aprimorar o domínio do idioma, me fez lembrar a época da minha escola, escola pública estadual daqui de Pernambuco. Meu professor de inglês, ele dominava o inglês, falava tudo, se não me engano, ele era estrangeiro, ou pelo menos era descendente de estrangeiro. Mas era interessante porque na escola, é sempre aquela coisa que eu digo aqui no perfil, na escola e na faculdade a gente nunca vai aprender as habilidades que são essenciais para a vida, dentre elas a oratória, o falar em público, o aprender a se comunicar, e inglês, idiomas, espanhol, francês, qualquer idioma que seja. Porque na escola ele ensinava da seguinte maneira: ele explicava as regrinhas lá e algumas coisas, pedia para o pessoal falar algumas palavras, mas ficava nisso e dava um confeito para a galera. Uhum. Imagina, a galera tudo barbado já, as meninas tudo grande, falando palavrinhas em inglês para ganhar confeito, pô. Ai, cara. Era muita onda. Quem estudou comigo, se vier assistir essa live, vai se lembrar de que professor é. Ai. Mas, enfim, eu acho interessante isso porque na escola pública ou na faculdade, por mais que a gente tenha contato com o idioma ou com um pouco da matéria em inglês, né, a gente não vai aprender nem sequer para falar, para conversar, ou Uhum. nem sequer o inglês instrumental, que é para ler manuais, livros, ou ter uma noção dos textos que a gente tem contato. Então é necessário justamente esses contatos que tu foi tendo.
tanto um posicionamento pessoal autodidata, de nós buscarmos aprender, desenvolvermos o interesse, percebermos a necessidade de aprender um outro idioma, uma outra língua. Hoje em dia, eu diria que é a nova CNH. Se até um tempo atrás era necessário para a gente conseguir emprego, ter uma habilitação, uma carteira de habilitação A ou B e ter o ensino médio completo, hoje em dia é necessário ter o ensino superior e ter o inglês ou outro idioma, né? Uhum. Então é necessário a gente sair da inércia, ser autodidata, mas também buscar ou por meio de cursos online ou de escolas de idiomas, de amigos, de intercâmbio, das diversas oportunidades que o Calil pode falar muito melhor do que eu aí, porque ele tem experiência e vivência nisso, né? É, Pode falando sobre o falar, meu que, nobre. pegando já do que você falou, se eu for estabelecer sobre a importância, né, da segunda língua, como você disse, né, é uma coisa que hoje é a nova CNH. E por que que ele é importante? Porque hoje ele já se torna essencial, né? Uma segunda língua não é algo mais, é algo a mais, é um plus. Não, ele basicamente é essencial para você conseguir um certo aumento ou um melhor estágio no emprego. Poxa, incrível. Eu estava até conversando contigo, né, sobre que justamente, por exemplo, nós temos uma série de idiomas que eles foram dominantes ao redor da história. Eu tenho alguns artigos aqui, eu já peguei uns artigos em inglês, porque, né, essa é a vantagem. E um deles, vamos lá. Então, a gente começou, por exemplo, lá no antigo, a gente tem os clássicos. O Rodrigo, o doutor Rodrigo vai, de arqueologia cristã, vai com certeza achar o acadiano, né? O sânscrito para os hindus, o egípcio. Se você vai ler na Bíblia, a primeira parte ali era muito comum, né? Ser bem, Sim, sim. bem colocado. Quando já Jerusalém, quando é tomada, o persa vai se expandir. Mas é claro que o grego, a princípio de tudo, o grego é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, uma língua que era falada durante todo o mundo ocidental, quando o Império Romano ainda dominava o grego, ainda era falado por todas as nações. Depois passa-se para o latim na Idade Média. Após isso, nós temos a Renascença italiana, sabe? Você tem que chegar na Renascença italiana falando um tchau, buonasera, porque você vê os artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, sabe? Você vai ler a obra do Giorgio Vasari, cara, italiano é uma coisa magnífica, e aí descobertas marítimas, o português de Portugal se torna forte juntamente com o espanhol, mas o que realmente vai pegar nessa época ali vamos estabelecer ali, depois da Renascença, entre 1600 e 1700 até 1800, 1900, vai ser o francês. O francês é uma língua muito importante, né, naquela época. Os maiores generais americanos, durante a Guerra da Independência Americana, sabiam francês. Alexander Hamilton precisava do francês para conversar com o Marquês de Lafayette, que foi o responsável por chegar nas ilhas da Nova Inglaterra, né, nas ilhas americanas, para lutar contra a Inglaterra. E por que isso é importante? Porque nesse momento é o momento que o inglês ele começa a ser realmente sair da raiz germânica dele e começar a incrementar coisas novas. Ele começa a ter palavras em francês. Com o tempo, com a entrada do México, ele começa a ter palavras de origem latina também, né? Então nós temos várias coisas que vai formando o inglês, tanto o inglês, tanto o atual, né, o inglês mesclado, tanto o britânico quanto o americano. E aí, só para a gente saber, assim, basicamente o porquê que essas oportunidades são melhores. Eu peguei um estudo aqui, um estudo clássico, todo mundo pega. Se vocês quiserem link depois, eu não sei se tem como mandar, mas eu posso mandar para vocês. Em 2013, o British Council, né, o Conselho Britânico, ele produziu uma pesquisa com 720 pessoas de lugares do Brasil. Eu estou com a pesquisa aqui aberta, certo? Ele falando assim, ó, percepções sobre a educação no Brasil. É uma pesquisa completa, gente, magnífica. E ele fala o seguinte, ela começa assim, o nível de conhecimento do inglês do brasileiro. 2013 isso, né? Isso aqui já faz um tempinho aqui, quase 10 anos, 7 anos atrás. Mas ele fala o seguinte, no Brasil, 5,1% da população de 16 anos ou mais afirma possuir algum conhecimento do idioma inglês. Então, naquela época, ali, 5,1% da população de 16 anos ou mais sabia esse algum conhecimento. Isso não quer dizer proficiência, e aqui que é o pulo do gato. A proficiência, a fluência, a capacidade de falar, ela se torna reduzida, porque o algum conhecimento disposto no próprio relatório, ele vai falar o seguinte,
que quando você pega a população jovem, ou seja, dos 18 aos 24 anos, se você tem 25, filho, você já é velho para o Conselho Britânico. Deus te abençoe. Vou entrar nessa fase agora. Já aumenta um pouquinho, vai de 10 vai ali para 10%, né? 10%. Então, olha só, no mercado de trabalho, para você que é um pouco mais velho, e você está tentando competir com pessoas mais jovens, se você quiser ter esse diferencial, eles já estão muito à frente de você. Eles já estão dentro de uma parcela da população que já crescem com inglês maior. Quantos aqui não tem um filho, ou um sobrinho, ou um primo, que com 2 anos de idade, 3 anos de idade, uma coisa terrível, mas acontece na modernidade, com um tablet na mão, vendo vídeos em inglês. Crianças, meus alunos sabem vocabulários que eu nem eu sabia por causa de Minecraft, sabe? Fortnite. Eles chegam pra mim e falam assim, ai, teacher, como é que é bigorna? Free Fire, né? Eu falo, bigorna? Bigorna? Por que eu vou saber o que é bigorna? Quando é que eu vou usar bigorna na minha vida? E eu tenho que aprender essas coisas, porque o aluno fica te testando ali. Eu lembro de um aluno meu, Vini, nunca vou me esquecer. Ele virou pra mim e falou assim, teacher, como que eu falo intervalo? Eu falei assim, cara, eu sabia, professor, intervalo, uma coisa simples, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a palavra me fugiu na cabeça. E eu falei, Vini, eu já me lembro. Ele falou assim, nossa, você é um teacher de inglês e você não sabe como fala intervalo. Eu falei, menino, não, se fosse meu filho, né? Mas não pode, se segura assim, cara, como é que pode? A criança ele se torna confiante do que ele está falando, né? Então vamos lá. A população que vai falar inglês nesse relatório, de 18 a 24 anos, são 10,3%. Dos 25 ao 34, isso cai para 5,2%. E dos 35 aos 50 anos, é somente 3,5% da população que vai falar. Lembrando, aqui já são dos falantes mesmo, né? Talvez não tenha uma fluência perfeita, mas que já consegue entender e se comunicar no básico. E o inglês, gente, ele é um idioma consideravelmente, tá? Isso aqui é uma pesquisa do Data Popular, do Brasil em Perspectiva. É uma língua da classe alta. Porque desses 10%, dessa totalidade, no caso que daria aproximadamente ali uns 19% entre todas as idades, 9,9% pertence à classe alta. Então, automaticamente, se você está buscando uma oportunidade de emprego e você tem essa segunda língua, seja um espanhol, um alemão ou necessariamente inglês, que agora é muito importante, você toma os olhares da classe alta, você tem um outro diferencial, né? Você tem uma oportunidade ali muito grande. Você chegou a mandar, inclusive, não foi você. Você mandou um aviso, né? Perdão, uma oportunidade de emprego, e eu recebi recentemente uma oportunidade de emprego na Philips, né, uma oportunidade de emprego ali que começava com um estágio e falava assim, olha, se você é acadêmico de psicologia e sabe inglês, vem pra cá, começa como estagiário e quando você terminava a gente já te contrata. Eu falei, cara, vou trabalhar na Philips, uma multinacional, sabe? Internacional, que coisa louca. Eu falei assim, vou? Lógico que não, sou professor, adoro você, não vou pra Philips agora. E, assim, se você for atualizar, e aí esse aqui é um ponto interessante, o nível de conhecimento declarado no inglês, e aí o pessoal fala, mas é 10% da população, cara, e tudo. O nível de conhecimento básico todos esses são de 47%. Ou seja, 50% das pessoas basicamente falam, eu sei inglês, o que você sabe? I am good. Verb to be. Que a gente aprendia todo na escola. I am, you are, he is, she is, verb to be. E sabe as cores. Yellow, green, red, e é isso aí. E fala que sabe inglês. Né? Agora, quando você vai para o avançado, essa taxa cai drasticamente. Drasticamente. Desses falantes de inglês, o que são apenas 5%, I am, are, is. Eu falo para meus alunos que é o mandamento de Jesus. Sabia? O to be é o mandamento de Jesus. Jesus sabia de todas as coisas como filho de Deus. E ele falou o que para os discípulos? Amareis vossos inimigos. Amareis. Então, am, are, is. Amareis. Amareis. Vai. Segue Jesus que vai dar boa. Então, sempre funciona. A taxa desses 5%, somente 16% tem o inglês considerado avançado. Né? Que é o inglês já fluente, o inglês profissional. Então, você fica imaginando que oportunidades surgiriam na sua vida por conta de uma simples
uma simples não, de uma segunda língua, né? Ah, eu tenho alunos, três em específico, que um deles, quando ele terminou a formação dele, ele terminou ali o curso que nós fizemos na escola, ele terminou sem emprego, ele falou assim, teacher, eu não tô conseguindo mais pagar, eu falei assim, mano, termina esse curso, eu só te peço, finaliza o livro, vai ser feliz, mas finaliza, porque senão se tu ficar sem praticar vai ser terrível. Ele falou, vou dar um jeito, ele rebolou, terminou o curso, no momento que ele terminou o curso, ele estava passando na frente de uma das lojas daqui, principais de Blumenau, tinha um curso, não, uma vaga também na Philips, se eu não me engano, pedindo inglês, ele pegou. Hoje ele está ali numa das partes de produção e recentemente falou assim, teacher, estou mó feliz, virei gerente. Eu falei, cara, olha, que incrível, sabe? Cuidando agora, ele falou, teve um outro irmão que eu conheci que ele falou assim, Calil, eu teve um dado momento que o meu chefe saiu da sala e eu estava lidando com uma questão, ele trabalhava aqui em Blumenau tem muito, no sul tem muita questão de tecido, né, tecelaria, e ele falou assim, eu estava lidando com as questões das cores, eu precisava mandar uma paleta de cores urgente para fora, porque o que nós fazíamos aqui ia ser usado lá na matriz, e o meu chefe saiu da sala. E no que ele saiu da sala, ele me deixou numa ligação ao vivaço, assim, com o presidente, e naquele momento eu olhei para aquilo e falei assim, Sir, we have this color, falando cores. This color is this semitone, this is a reddish, it's really good, I can send you the pictures. Mandou, quando o chefe voltou para a sala, ele tinha fechado um contrato milionário, basicamente ali, de fusão, e falou assim, cara, eu nunca tremi tanto na minha vida. Mas foi por causa disso, ganhou promoção, mais tarde ele é demitido e é recontratado de novo pela empresa, foi uma história magnífica. Porque a empresa falou assim, olha, você passou pelo na frente do presidente, não podia ter tomado essa decisão, e o presidente falou assim, é isso mesmo, você passou, tá demitido. Aí ele falou assim, tudo bem, mas eu só quero falar que eu fiz a coisa certa, pelo menos eu creio nisso. Aí o presidente apertou a mão dele e falou assim, você tá contratado. Ele falou, como é que é? Ele falou, eu te demiti para te contratar de novo, você vai para um outro cargo agora, porque você... Então, sabe, é algo magnífico, assim, são histórias que nos inspiram a continuar fazendo o que a gente está fazendo. Eu não Pois quero é. dominar muito, não quero perturbar vocês, gente, com dados. Ah, mas. Vê só, antes de tu entrar aí dando prosseguimento ao teu raciocínio, só complementando. É interessante tu falar isso aí dos teus alunos, né? Dar esses exemplos para o pessoal que está assistindo agora ao vivo e os que virão assistir essa live, que por que eu comparei com a nova CNH hoje em dia? Porque eu conheço muito amigo meu que não tem formação técnica, não tem nível superior, só tem a CNH, habilitação A e B, sabe dirigir carro e moto, e eles nunca ficam desempregados, porque eles têm a habilitação, e mesmo nesse período de pandemia, ainda assim eles se mantiveram empregados, porque só tinha habilitação, simplesmente por conta disso. E é interessante que praticamente tem muita vaga de emprego e de estágio que eu compartilho aqui, anuncio aqui no perfil, que praticamente ele só pede, saiba falar inglês, que você tem um emprego e um estágio. E com um salário bom, pô, com um salário bom. E mesmo quando é estágio, também é com uma bolsa de estágio boa. Tipo, para mim, R$ 700 de estágio, trabalhando meio período por dia, é muito bom para quem é estudante, para quem mora com os pais ainda, não tem grandes compromissos financeiros, né? E emprego se torna aquele diferencial que sempre você vai estar empregado. Então, só acrescentando isso que tu falasse dos teus alunos, né? Uhum. Cara, nossa, eu tenho muito orgulho dos meus alunos. Nossa, demais, 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 demais. A Tainara, que está falando aqui, que incrível, ela foi minha aluna, eu peguei ela no primeiro livro, livracinho, pura. Ela sabia mais inglês que eu, se vacilasse. E aí, nesse meio tempo, eu fui também me especializando nas coisas. Ela terminou recentemente a última rotação do Team Six. Se tu jogar, sentar com ela numa sala e sair falando inglês, ela vai te super devolver, falar super. Assim, sabe, ver esse avanço é que nem uma criança, sabe? Quando você vê ela andando devagar e aí ela se apoia nas cadeiras, começa a andar, depois ela começa a correr, é uma coisa incrível, incrível, incrível. E daqui a pouco aí, quando se torna um Zen Bolt, a gente só fica feliz. Eu abri aqui o Internet World Stats e eu quero dar vantagens de você aprender inglês, além do profissional, né? Então, por exemplo, o Internet World Stats, né, os stats da internet, concluiu,
num estudo, em 2017, que 25,5% dos usuários da internet utilizam inglês como idioma de comunicação. Então você tem um quarto de toda a internet, que vão usar o inglês para eles se comunicarem entre si. Eu tenho alunos meus que eles falaram assim, teacher, entrei num servidor, alunos jovens, Gabriel Pivernat, se você está me ouvindo, eu te amo, tô com saudade, volta. Ele falou bem assim, teacher, entrei num servidor de Minecraft. Aí você pensa hoje, né? Poxa, Minecraft, cara? Sério? Tem aí mais barba que eu, Minecraft. O menino tinha 1,80 m, sabe? E aí eu falei assim, tá, de que tá falando? Tô falando com os gringos. Eu falei assim, ok, nice. Fala com os gringos aí. Ele recentemente virou pra mim e falou assim, teacher, te compartilhar. Eu falei com mais americanos, eles gostaram de mim, nós continuamos conversando. Eu tô no servidor de Minecraft e agora eles estão comprando jogos pra mim. Eu falei assim, por que eles estão fazendo isso, gente? Esse povo não tem nada para fazer. Ele falou assim, primeiro que lá a taxa é muito, muito melhor e eles estão fazendo lives. Eles estão fazendo lives e eles querem me colocar nessas lives, porque nós estamos fazendo tipo Minecraft Roleplay, onde ele interpreta um personagem dentro do jogo. E ele falou assim, a gente quer jogar outros jogos e eu não tenho como comprar aqui, eles compram para mim e agora eu tô ganhando o jogo de graça, porque eu falo inglês. Eu falei assim, gente, tá nesse nível agora? Então, cara, olha só a comunicação, né? Só pra gente entender mais ou menos, 25,5% representa um total de 952 milhões de usuários. Ou seja, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas na internet. Hoje, isso foi em 2017, hoje mais de 1 bilhão de pessoas utilizando o inglês para produzir conteúdo. Outra coisa que eu posso dar para vocês, como vocês que estão falando inglês, eu vou entrar aqui. Isso aqui é um estudo da Universidade de Potomac, certo? University of the Potomac, do Rio Potomac, sabe? Para quem deve estar se perguntando sobre o Rio Potomac, o rio maravilhoso, ele é um rio que ele fica na área ali de Maryland, né, nos Estados Unidos da América, e eles dão sobre 9 benefícios, e um deles, é claro, é estimular o cérebro. Então, isso tem, ótimo, você tem mais opções de escolha de carreira, ele aumenta a sua criatividade, ele melhora a sua primeira língua, a sua língua materna. Então, isso é uma coisa que eu posso definitivamente garantir. É incrível como os meus alunos, porque eles estão buscando os equivalentes ao português, eles aprendem mais português quando eles estão estudando inglês. Se você é muito triste ver hoje, né, com toda a tecnologia, como o português tem se perdido no meio dos jovens. E eles se melhoram muito, assim, eles passam a se comunicar melhor. Eu adoro uma coisa, para quem é novo, eu gosto de jogar uma coisa chamada RPG, né? O RPG, o Role Playing Game. Adoro, nossa, sou super fã. Para quem não conhece, eu vou fazer... Meu Deus, vou fazer aqui, vou segurar aqui um pouquinho. Isso aqui é um livro de Dungeons and Dragons, né? É um livro de mais de 300 páginas, só me ensinando como jogar um joguinho. Gente, isso é meu hobby, me deixa. Todo homem precisa ter um. E quando eu jogo com os meus alunos, que a gente está interpretando outros personagens... Ai, meu Deus! Olha, aluno novo! Hey, Gabi! Nice to see you! Gabriela de Pontes, maravilhosa. Enquanto a gente está interpretando esses personagens, eu mudo automaticamente para o inglês para eles. Então é muito divertido. Eu falo assim, vocês estão numa taverna, e de repente um elfo chega e fala assim, olá, posso pagar uma bebida para você? E o aluno responde, claro. E de repente o elfo vira para você e fala em perfeito élfico, Sir, what are you doing here? E eu mudo minha voz, and I change it. E eu começo a interpretar com eles, e eles vão nessa vibe, e todos eles me respondem em inglês. E aí o anão de repente fala espanhol e fala, olá, que tal? Que estás fazendo aqui? Te olvidas que este local pertence ao governador da cidade? Eles ficam, jogou um espanhol ali. E a gente vai brincando. Espanhol, minha irmã. Vai brincando com isso. Outra coisa, para homens que... Eu tenho problemas de atenção, ter uma segunda língua, isso não necessariamente precisa de inglês, ajuda. Melhora a sua memória. Eu tenho aqui um artigo Deixa eu só ter certeza aqui. Tá. Eu tenho um artigo da Annals of Neurology, certo? É a revista oficial da Associação de Neurologia dos Estados Unidos da América e fala o seguinte: Does bilingualism influence cognitive aging? Então, o bilíngue, né, aquele que fala bilíngue, influencia
no envelhecimento cognitivo, e é fato, senhoras e senhores. Evidências sugerem que há um impacto positivo e pessoas que aprendem uma segunda língua, isso você pode ver em vários outros que eu trouxe aqui, um da Jill Fitzgerald, diminui drasticamente a sua habilidade de contrair uma doença, né, uma doença neurodeficiente, tipo um Alzheimer ou demência. Isso diminui Ah, drasticamente. O inglês, ele melhora a sua confiança. E porque ele melhora a sua confiança, você se torna mais atraente quando você fala uma segunda língua. Olha que coisa linda. Você está solteiro? Aprende inglês. Porque você vai se tornar mais confiante. E aí, de repente, você está num local que você precisa falar inglês e fala, Sir, can you please ask me? A pessoa olha para você e fala, uau, uau. já é o diferencial, né, na Oh, vida que pessoal isso? dos caras aí. É isso, fala assim, eu consigo falar eu te amo em 3 línguas diferentes. Oh, tchê, 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 tchê. Aquele, né? Mas é algo assim que realmente transforma, né? E eu acho que, por último, assim, para eu não, né, tirando as vagas que você pode ter em outros países, bolsa de estudos, eu mando para os meus alunos o tempo todo. Eu falei, gente, olha, o teacher quer casar e ele quer ficar aqui por hora, mas existem bolsas de estudo. A Holanda, ano retrasado, antes da pandemia, o tanto de pessoas que não souberam disso, mas ela estava dando bolsas de estudo de graça. De graça, de graça, de graça, meu irmão. Eles estavam falando assim, olha, você precisa saber inglês, está no meio de uma faculdade, de repente nós vamos pagar aqui para você 15 mil por ano, 15 mil euros por ano, para que você possa estar estudando aqui com a gente, certo? Fazendo esse intercâmbio. Então, isso é uma das coisas bem simples, mas outra coisa que pode ter, além de trabalhar, é a visitação de outros países, né? Quem aqui nunca quis ir para uma Inglaterra? Quem aqui nunca quis ir para uma Alemanha, né? Cara, Felipe, quando eu estava na Inglaterra, eu tive o sonho realizado de no dia 31 de outubro, dia da reforma, estar na Inglaterra, onde Charles Spurgeon andou, e eu fui na igreja do John Wesley. Eu era metodista. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que ir na igreja do John Wesley, eu só tenho que ir lá, eu só tenho que ir lá. E quando eu fui, que eu entrei, eles estavam tendo um recital, era um recital sobre as músicas de Charles Wesley, o irmão dele, tocado em 2 violinos. E do meu lado, irmão, assim, eu vi uma cerca de 40 velhinhos, assim, todos eles coreanos, que foi onde Wesley mandou as primeiras missões para lá. E quando eu vi eles conversando em inglês, eu falei, meu Deus, eu tô entendendo tudo que eles estão falando, tô ficando louco. Nós descemos e aí nós ouvimos um vídeo sobre a história do John Wesley, e quando eu viro pro lado, tem um púlpito, lá eles têm um mini museu embaixo da igreja, um púlpito feito de madeira, pequeno, já envelhecido, esmurrado, com o John Wesley, onde o John Wesley pregava e onde possivelmente George Whitefield também pregou. E eu falei, cara, eu vou chorar. E eu comecei a chorar ali mesmo, sabe? Foi ali um momento que foi a realização da minha vida. Eu falei assim, meu Deus, eu tô literalmente nos anais da história vendo isso acontecer. Eu tô chocado com isso, eu tô chocado. Tipo, eu tremia. Eu tive a oportunidade de visitar a Catedral de Notre Dame antes dela ser queimada, certo? E quando eu estava naquele momento ali, a moça explicando para todos os turistas, né, falou assim, então essa é a Catedral de Notre Dame, esses são os apóstolos e tal, e eu traduzindo para os meus amigos. Eu ouvi o inglês aqui e o português sair aqui, e falou, Calil, como é que você sabe tanta coisa? Eu falei, eu estudei, né? Estudei super, nada, tava ouvindo a mulher aqui, ó, e traduzindo aqui no mesmo tempo. E esse foi o ponto que realmente me fez querer o inglês como língua. Você pode escolher qualquer uma, mas foi quando a missionária que eu citei para vocês, a Emily, ela ela estava em Porto Velho e ocorreram enchentes em 2013, se não me engano, e ela falou assim, eu preciso de um tradutor. E aí me jogaram no meio, e quando eu traduzi para ela anunciando para aquele povo, o povo ribeirinho de Rondônia, falando assim, olha, nós estamos trazendo comida para vocês, estamos trazendo suprimentos, nós estamos levantando uma oferta nos Estados Unidos para saber que a igreja se importa com vocês, e para ela passar essa mensagem, eu fui o canal, e naquele momento eu falei assim, cara, eu preciso fazer disso da minha vida ali, eu preciso. Então, é algo, assim, eu não consigo mensurar as possibilidades que surgem, tanto diariamente para mim, quanto para os meus alunos que se envolvem com uma segunda língua.
Amém, meu irmão. É isso aí. Eu fico muito feliz com isso e realmente, né? Hoje em dia eu mesmo reconheço a importância de se aprender outro idioma e os benefícios de se aprender. No meu caso, eu sou apaixonado muito pelo espanhol. Ainda não sou tão proeficiente assim, tão fluente assim, né? Mas já consigo ler e já consigo entender também qualquer coisa assim. Claro que algumas palavras ou outras, por eu desconhecer ainda, eu não saiba o significado, mas eu já consigo entender uma reportagem, uma música, ler um texto, essas coisas assim, e tentar escrever algumas coisas também. Preciso de uma prática melhor, mas como eu estava te dizendo antes, né, sobre a questão do ensino domiciliar, é um dos idiomas que eu vou ter um foco especial para que meu filho aprenda e domine desde cedo, e praticamente ele já está ouvindo muita coisa em espanhol, porque a gente costuma ouvir muita música aqui em espanhol, e também eu vou estar começando a inserir algumas pregações para a gente estar ouvindo, Que bom. justamente no idioma, para ele estar se habituando. E claro que o inglês também, porque criança é esponja. Tudo Total. que vai ouvindo, ó, puf, 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 Pega e super. ele já está começando a balbuciar, como tu desse o exemplo aí, né, do aluno e de uma criança pequena. Eu, como pai, já tive o prazer, graças a Deus, de ver meu filho aprendendo a andar, aprendendo várias coisas, praticamente tudo que ele veio fazendo hoje em dia ele faz. Hoje em dia eu estava pulando na frente dele, ele já está começando a ter esse hábito de pular também. E as palavras, né, por enquanto a gente está tendo foco na língua materna, no português. Mas com certeza eu acho muito válido e é muito bom, porque eu tendo conhecimento de espanhol, eu consigo consumir vários conteúdos, pregação, vídeo no YouTube, seguir perfis de países vizinhos ao nosso que estão em espanhol, tipo seguir perfis no Instagram da Argentina, do Chile, e entender o que está sendo escrito Uhum. ali, entender as lives que estão sendo transmitidas, e isso é muito bom porque aumenta o nosso conhecimento e também proporciona uma rede de relacionamentos maior, porque eu posso me relacionar com pessoas aqui do Brasil e de outros países de língua portuguesa, como é o caso de Moçambique, Angola, Portugal e por aí vai, mas também tendo conhecimento de outro idioma, eu posso conhecer pessoas de outros países e me comunicar de uma maneira muito melhor, como tu dissesse, reforça o nosso aprendizado da nossa própria língua e dá um monte de oportunidade pessoal e Uhum. profissional para a vida da gente, né? Tem Sim. esses benefícios todos aí. O espanhol, a vantagem de se aprender o espanhol, é pouca gente sabe disso. É uma língua que ela é falada em muito mais países do que. Tem muito mais países com a língua oficial espanhol do que o país com uma língua inglesa, né? Aqui na América do Sul, pelo amor de Deus, assim, até se torna até um pouco triste o brasileiro não saber. Mas um ponto que eu dou a você e a todos que nos ouvem nessa live que são brasileiros, vai que tem alguém de fora, oi, me contrata. Ah, o português, a pessoa que sabe português, principalmente o brasileiro, ele tem uma habilidade e uma gama de aprendizado tão grande por conta do português. A raiz latina do português permite que você aprenda línguas como espanhol, o italiano, o francês, né? De maneira muito mais fácil do que um americano para aprender. Muito mais fácil. As palavras, as similaridades das palavras e de algumas regras, inclusive, conjugações, nos permite aprender isso assim, ó, brincando. Tu vai ver o próprio Paul Washer, adoro o conteúdo dele, né? Um excelente pregador, que homem de Deus. Você vai ver as pregações dele, ele foi missionário no Peru, fala espanhol belíssimamente, mas ainda assim ele fala, é que nem o americano, quando ele chega no Brasil, ele fala assim, ah, é muito bom ver vocês aqui no Brasil. Eu quero saber como conhecer aquela menina, ok? Ele fala uma coisa assim, né? E quando você pega um americano que aprendeu espanhol, ele vai ainda ter esse R puxado. Então, falando assim, se nos olvidamos da maioria das palavras, eles vão ter uma coisa mais puxada. Pro brasileiro, quando a gente pega isso aqui, meu amigo, a gente já sai cantando lá cucaracha, sabe? A gente é muito rápido. Eu não sei se foi pelas novelas mexicanas do SBT, da gente cantar Marimar ou Macarena, mas a gente pega muito mais rápido. Então, é para quem quer saber assim, eu não quero inglês mesmo, gente, vai para uma língua que tem essa raiz latina que facilita muito. Se você sabe inglês, por exemplo, aprender o alemão se torna mais fácil. Existem palavras no alemão, porque ambos são de línguas germânicas, a raiz do inglês
e do alemão são germânicas, então aprender o alemão se torna bem mais fácil, né? Para um americano aprender o alemão se torna só uma questão de 2 vezes mais difícil, assim, né? Agora, para um brasileiro aprender diretamente o alemão já se torna bem mais, porque tem umas raízes diferentes, uns quatro não, tem uns tempos que não existe, e o alemão parece que você está sempre xingando, né? Incrível. Maravilhoso, sim. Sempre xingando, sempre xingando. Eu fui aprender umas coisas em alemão aqui por causa daqui da cidade de Blumenau, e o pessoal falando ambulância, né? Krankenwagen, sabe? Umas coisas assim, Kranken doente, sabe? Wagen, o carro. Tanto que a gente tem o famoso carro, né? O Volkswagen, o carro do povo. Tu vai no inglês, Volks, né? Tem o folklore, né? A história do povo. Folk, certo? Wagen, né? O vagão, o carro. Então, Volkswagen, o carro do povo, o carro popular. Então, olha aí, meu pai esfregando o alemão aqui. Até hoje não me ensina alemão. Que vergonha pra você. Que vergonha pra você, Calil Charlie. Não me ensinando alemão. Enfim, né? Grandes facilidades que você pode ter. E vai ser ótimo pro seu filho. Meu irmão, quando seu filho começar a falar assim, papá, papá, eu não quero, papai, Abraça esse menino, gente, vai ser ótimo. Eu tenho plena certeza disso. Amém, meu irmão. É isso aí. É, é interessante, dentre os benefícios que tu falou, Calil, para a pessoa que aprende outro idioma, especialmente o inglês, né? Essa questão de bolsas de estudo, intercâmbio, viagens, e também essa questão de ser de graça. Tem o perfil de um rapaz que eu sigo, o Matheus Moucho, não me lembro o sobrenome dele. Eu sei que ele tem um aspecto meio oriental, mas eu acho que ele é brasileiro. O perfil dele no Instagram é muito focado nessa questão de intercâmbio, de bolsas de estudo, de estudar nos Estados Unidos ou em outros países e tal. E quando eu chego a pesquisar, ou até mesmo algumas oportunidades de amigos e conhecidos, e até mesmo da minha esposa é formada em enfermagem, e já apareceu uma oportunidade para ela ir trabalhar e morar na Alemanha, junto comigo e com meu filho. Só que quando a gente se casa, né, tem toda uma logística, tem várias questões que acaba interferindo, né, nessa questão de mudança geográfica e tudo mais. Mas praticamente só por ela ter o curso do superior, teve essa possibilidade de ir trabalhar e viver fora daqui do Brasil. E para muita gente é um sonho viver fora do Brasil. Ou você tem que ter um curso superior ou o domínio de algum idioma. E fora que é aquela questão, a gente aqui no Brasil se acostumou muito a uma mediocridade de vida profissional, a gente sempre se nivela por baixo e não por cima. Ou não tem um nivelamento de olhar para a vida com aquele sentimento de eu posso aprender isso, eu posso me desenvolver, não somente para o meu próprio benefício, mas também para servir, ajudar outras pessoas, para prover a minha família, ajudar os meus amigos, devolver algo que eu gostaria de dar ou devolver para pessoas que me ajudaram também, por aí vai. E tudo isso através de oportunidades que a gente encontra mais facilmente fora do país do que dentro do nosso país. Por exemplo, hoje em dia, existem sempre aquelas greves nas universidades públicas, existe a dificuldade de se conseguir uma bolsa de estudo aqui no Brasil, mas quando você vai para fora do Brasil, seja Estados Unidos, Canadá, países europeus, praticamente essas oportunidades aparecem assim, ó, num Uhum. passe de mágica. Eu já acompanhei alguns vídeos de estudantes daqui da minha cidade, do meu estado, e outras pessoas também que eu conheci, que praticamente conseguiram vir a estudar e a viver e a morar e construir a vida deles fora do país, justamente por dominar um idioma e terem aproveitado essas oportunidades de intercâmbio, de estudo, e por aí vai. Então, são muitos os benefícios de se aprender outro idioma. Uhum. Muitos mesmo. Queres falar algo mais aí, Calil? Eu não quero me delongar muito, mas depende muito do estilo de vida que você quer ter. Se você quiser, né, estudar e trabalhar nessa parte acadêmica, gente, o tanto de vezes que eu já recebi nota na faculdade que eu estou agora, o tanto de coisas que eu já ganhei, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, para quem me conhece já sabe. Eu odeio psicanálise, né? Eu sou um aluno de psicologia que eu não gosto de Freud, porque Freud, para mim, começa com S
de Satanás, né? Não gosta. Segundo Freud, não é minha vibe. Começa com F de fraude. Enfim. E aí, eu fui um dos alunos que tirei uma das melhores notas. Uma das melhores notas. Eu odeio esse cara. A aula de psicanálise é uma aula que eu quero falar assim, o porquê, pai? Por que zombas de mim, ó Deus? E eu ouvi ele falando, e por que eu tirei uma nota boa? Porque quando a professora falava, faça uma pesquisa sobre isso, eu ia num artigo em inglês. Eu não preciso me forçar no artigo. Quero muito disso. Vou para um dicionário em espanhol. Um dicionário psicanalítico que foi feito só na Argentina. Tenho esse conteúdo. Eu tenho acesso a esse conteúdo. Eu tenho uma amiga que agora está em Pelotas, se não me engano. O nome dela é Laís. Ela foi professora da KNN. E, pasme, meu amigo, ela tem 29 anos. 29 anos. Ela foi para Pelotas para fazer o PhD dela. Pós-doc já. Certo? 29 anos. Ela fez um estudo, ela está fazendo um estudo numa das roupas, a tinturaria da roupa da princesa de não sei das quantas. Ela está analisando aquilo e o abstract dela, o inglês dela foi tão bem feito que o pessoal falou, gente, isso é um estudo que... Gente, você está contando a história através da tintura do vestido da princesa. Você está contando a história do Brasil através disso. Isso precisa ir para fora. E porque ela escreveu esse artigo online, o pessoal falou assim, pega, vai, que a gente paga tudo para ti, muda, vai para lá e é isso, sabe? Então, isso, Tainá, isso, só foi seu teacher, não foi? Laís, gente, saudade dela, maravilhosa. Enfim, então, assim, são oportunidades únicas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Não, senão, se me deixar aqui, eu falo a noite toda aqui falando. A Tainara tinha perguntado se tu preferia viajar ou estudar nos Estados Unidos ou no Canadá. United States, baby! Yeah! Tará, 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 tará. Pelas armas. Não, tô brincando. Eu acho que é uma dica que eu posso dar para o pessoal, né? E muitos dos meus alunos gostam muito do Canadá. Eu não tenho problema com isso, né? O Canadá é uma terra que você pode aprender tanto inglês quanto francês, por conta das diferenças. E apesar dele fazer parte da Commonwealth, ou seja, da coroa britânica ali, no fundo, eu não gosto do Canadá, porque eles têm francês. Eu não gosto de francês, tem um problema ali com o francês ali, né? A gente não vai falar sobre isso agora. Mas, brincadeiras à parte, os Estados Unidos, eles te dão uma oportunidade bem melhor por conta da quantidade de imigrantes que foram para lá. Existe uma cidade em Orlando, Jacksonville, onde tem uma comunidade totalmente brasileira, certo? Claro que para você aprender o inglês, você tem que estar rodeado pelo inglês. Mas se você tem medo, fala assim, poxa, eu não sei como que eu vou falar, cara, eu não sei zero, eu tô com muito medo mesmo. Os Estados Unidos é uma ótima oportunidade como porta de entrada para pessoas que nunca falaram inglês na vida. Você vai estar pegando e se adaptando naquilo com o tempo, né? E o inglês americano é o inglês que basicamente você entende em todos os lugares, né? É o inglês que você tem nos filmes da Marvel, de Star Wars, inclusive filmes até como, por exemplo, que são relativamente britânicos, você tem um americano ali que dá para você conseguir compreender, né? Então, os Estados Unidos, nesse caso, eu acho que é uma melhor oportunidade, se possível, do que o Canadá. Mas o Canadá tem mais oportunidades que os Estados Unidos, porque lá eles são mais fechados, não é qualquer um que entra por aquelas fronteiras, não. Então, se você tiver a oportunidade para os Estados Unidos e para o Canadá, escolha os Estados Unidos. Agora, se você precisa dessa oportunidade, é muito mais comum você encontrar no Canadá, até porque o Justin Trudeau, que era o primeiro-ministro de lá, eles estavam falando, não, vem morar aqui, vem aqui no Canadá, só toma cuidado que a maconha é legalizada lá, tá, meu filho? Então, toma cuidado que isso não é bom, não. Não somente isso, né? Não somente isso. Vamos ficar quietos, deixa abaixo, deixa abaixo. Tem um texto que eu estava pesquisando aqui antes da live e estava dando uma olhadinha. Ele fala sobre a questão de um dos benefícios da gente aprender o inglês é porque diversifica as referências e fontes de conhecimento. Hoje em dia, aqui no Brasil, devido à questão de marketing digital, de propaganda online, publicidade online, de usar a internet para divulgar negócios, tem muito essa questão de vagas para social media, editor de vídeo, profissões ligadas ao digital. E essas profissões, invariavelmente, buscam suas referências e suas fontes de conhecimento, estudo e por aí vai, lá fora.
Se alguém, por exemplo, quer ser bom como um copyright, um redator publicitário, ele vai buscar muito mais fontes lá fora do que fontes aqui no Brasil, por ser um mercado novo ainda, dando seus primeiros passos, e por aí vai. Ou seja, o domínio do inglês ou de outro idioma vai diversificar as fontes dele, ele não vai depender somente de é, intelectuais e profissionais brasileiros ou de língua portuguesa, Tá no mas ele nome, vai né, do buscar carro. Copyright. Já não tá em português aí, filho. Vai-te embora. justamente Uhum. social media, é um monte de oportunidade que aparece que a pessoa vai buscar referência lá fora, vai buscar aprender com essas pessoas. E até tu citar essa questão de produtores de conteúdo, qualquer pessoa hoje em dia que queira se aventurar a produzir conteúdo na internet, queira que não queira, vai em algum canal gringo para pegar o que está fazendo sucesso lá fora e tentar usar aqui no Brasil Uhum. ou mudar o formato, alguma coisa e usar aqui no Brasil. Invariavelmente vai ser assim. E é interessante isso, né? Porque o aprendizado de outro idioma traz muitos benefícios pessoais e muitos benefícios profissionais. Então, galera que está acompanhando essa live no ao vivo, vai acompanhar essa live depois, busquem aprender algum idioma, principalmente o inglês, que é tido como a língua universal dos tempos atuais. Muito se discute sobre a questão de mandarim, mas o Calil pode falar aí. Na minha opinião, o mandarim, por mais que a China se expanda, exerça um certo domínio cultural, o mandarim nunca vai se tornar uma língua universal, porque é muito complicado de se aprender. A difusão cultural da China para os Estados Unidos têm a hegemonia nessa difusão Uhum. cultural. É filme que a gente consome, é jogos que a gente consome, é livros, ou seja, é toda uma produção cultural que gira em torno daquela língua, E aí, que inclusive, a faz parte da popularidade, nossa né? cultura. A popularidade, por exemplo, eu Justamente. tenho alunos meus que eles falam assim, por causa dos animes, né? Ele falava assim, teacher, tô aprendendo japonês. Awesome, amazing, incrível, legal, tô aprendendo japonês. Eu falava assim, no chinês, tem interesse? Pra quê? Aí eu falo, sei lá, né? Tipo, língua, muito mais pessoas falam chinês e eles não se encontram ali, né? É uma língua que requer uma concentração e um foco muito único. Eu lembro que num dos estudos do British Council, para um falante inglês, o chinês, o japonês, o árabe e o coreano, se não me engano, são línguas que são consideradas difíceis. Você precisa de 2.220 horas para você começar a ser proficiente. 2.220 horas para você começar a ser proficiente. Isso para um falante em inglês. Né? Por quê? Porque o idioma é diferente, mas pronúncias são diferentes, a escrita é diferente. Eu lembro que quando eu fui para a Índia, eu fui tentar aprender Hindi. Irmão, tem dois Gs no Hindi. Tem dois Gs. Tudo bem, a gente tem um G aqui, tem um G de gato e tem um G de Getúlio, né? Mas lá tem o G e tem o G. Que é isso? Como assim tem G e G? São G, sabe? São A sons pronúncia, né? que vêm da laringe, sabe? Que são letras totalmente diferentes. Você vai olhar no alfabeto e você fica, como assim? Sabe? Então eu concordo contigo. Se o chinês se tornar uma língua realmente internacional, vai demorar aí uma longa caminhada mesmo, né? Até porque nós podemos ver, e eu acho que vale a pena pontuar aqui, que nessa pandemia, né, as pesquisas foram todas publicadas em inglês. Não vi uma que foram realmente importantes que foram publicadas em chinês, por mais que o laboratório de Wuhan tenha feito as coisas lá, as pesquisas foram feitas em inglês, né? Ah, inclusive, o aumento do falar, né, da comunicação em inglês também aconteceu durante esse período. Olha E aí, ó. fora, dentro dessa questão também, existe a questão da, queira que não queira, questões políticas, é, em questões políticas, cultura, idioma, linguagem, né, se relacionam entre si. Existe muito mais liberdade de imprensa, liberdade cultural, liberdade de expressão, onde é falado o idioma de inglês e outras línguas, do que num local onde é falado mandarim, por exemplo, né? Onde é muito restrito, onde não existem comunidades de imigrantes, como tu falasse aí dos Estados Unidos, porque para ir para os Estados Unidos e as oportunidades de lá e de outros países de língua inglesa, são várias pessoas.
existem várias comunidades ali, comunidade de brasileiro, de japonês, de árabe, de muçulmano, de judeu e por aí vai. Ou seja, essas comunidades, esses grupos, essas nacionalidades acabam difundindo o idioma no seu próprio país. Uhum. Tipo, foi até o que eu comentei um pouco atrás, que mesmo pessoas aqui no Brasil, vivendo a vida inteira aqui no Brasil, tendo inglês, vão conseguir se diferenciar e conseguir várias oportunidades que outras pessoas não vão conseguir e não vão ter, simplesmente por terem ou não terem o idioma, né? Uhum. Então é importante falar isso. Eu acho que Tainara fez outra pergunta aí também, Scalil. Aham. Ela falou sobre a viagem, né? Se eu recomendaria viajar. Então, aí vai muito por gosto. Vai muito por gosto. Eu acho que você tem que pesquisar bastante, verificar muito a questão de custo, benefício. O custo no Canadá aumentou relativamente, né? Depende muito do que você quer fazer. Eu, pessoalmente, como escolha pessoal, apesar de eu entender o Canadá e gostar, se eu fosse para as paisagens do Canadá, eu iria para Calgary. É lindo, assim. Gente, você escreve aí Calgary, é quase como se fosse Calvário, só que em vez de ser com o V, você coloca um G. É lindo, tem umas montanhas, tem um lago. Parece um cenário de filme, você quer chorar, é tão lindo que é, vendo a grandeza de Deus. Mas os Estados Unidos têm a história, né, pai? Os Estados Unidos você vê ali da independência dos puritanos, você vê o nascimento da democracia no Ocidente, sabe? Mesmo com certas pessoas no poder, ainda há uma liberdade que você pode usufruir dos Estados Unidos, né? Em suma, os Estados Unidos, isso é real, há muita variabilidade étnica, ou seja, você tem uma possibilidade de conhecer pessoas de outros países que você vai gerar mais contato lá. Eu tenho amigos meus que, voltando ao espanhol, né? Ele falou assim, Cali, eu fiz uma viagem, um mochilão para o sul, fui para Argentina, e lá ele conheceu um mexicano, e o mexicano ele fala com o mexicano até hoje, o mexicano, cara, quando você vier para o México, você tem um lugar na minha casa, sabe? Então, assim, eu acredito que é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos, você vai para lá, se você consegue a confiança deles, né, se você consegue algo, a possibilidade de você ter esses contatos ao redor do mundo é muito maior, né? Então, é isso. É isso aí. A gente está caminhando para o fim. Se o pessoal tiver perguntas aí, pode fazer. Mas desde já eu gostaria de te agradecer, Calil, por ter aceitado o convite, pela participação, por em meio à correria aí da tua vida pessoal, tá aqui com a gente contribuindo, né? Eu aviso tanto ao pessoal que veio pelo Calil, quanto veio por mim aqui, que essa live vai ficar disponível tanto aqui no IGTV do Instagram, IGTV, né? Já deixou de ser IGTV. Relaxa. E também no nosso canal no YouTube, porque tem muitas pessoas que gostam de assistir um vídeo por aqui, mas tem muitos que vão preferir ver pelo YouTube, então Ok. também vai estar disponível lá no YouTube, Calil. Caso tu queira Ótimo. compartilhar com algum Oh, amigo certeza. teu, contato também, os alunos, enfim. Alguma consideração final aí, mano? Não, meu caro, não. É só lembrando que línguas, elas são um, um passo para conexões, né? Elas te abrem oportunidades e janelas, mas elas só vão, você só vai ter esse perfeito usufruimento, esse perfeito, sabe, você só vai usufruir isso de qualidade mesmo, não é por você aprender uma língua, mas também por você se conectar com pessoas. E quanto mais você se conecta com pessoas, e pessoas certas, pessoas boas, pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas intelectuais de qualidade, mais você se torna melhor. Então, utilize a língua e essas oportunidades para que você se torne também uma pessoa melhor, né? No seu âmbito profissional, no seu âmbito pessoal, mas que isso faça realmente a diferença na sua vida e não seja somente um pedestal para você se glorificar, né? Porque a glória nunca é sobre nós e nunca vai ser sobre nós e no fim ao pó voltaremos. Então use isso como uma oportunidade de você ser uma pessoa melhor e transformar a vida de outras pessoas também em melhor. Amém, meu irmão. Amém. Nunca é sobre nós, né? Nunca É é sobre nós. sempre sobre servir a Deus e servir ao nosso próximo. E Uhum. utilizando o que a Bíblia diz, né? É sobre amar a Deus acima de todas as coisas e com todo o nosso ser e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então,
tendo o conhecimento e o domínio desse idioma, dessa ferramenta, né? Dessa capacidade e habilidade que todos nós deveríamos buscar e devemos buscar, é uma oportunidade maior da gente servir a mais pessoas. É uma oportunidade de a gente melhor servir as pessoas, né? Então é isso aí, Calil. Que Deus te abençoe, abençoe tua família, teu Amém. noivado, casamento. Aleluia! Que Deus proveja tudo que você precisa aí, tanto você quanto sua noiva, meu irmão. Amém. Agradeço ter aceitado o convite. Agradeço por todos que nos acompanharam até aqui. Depois, caso queiram conhecer mais o nosso trabalho aqui no Instagram, tem aqui o perfil no Instagram do Ajam Vagas. Tem um canal no YouTube também, onde eu dou diversas orientações e dicas sobre o mercado de trabalho, como conseguir emprego e por aí vai. E também essas lives que fazemos aqui estão sempre disponíveis lá no nosso canal no YouTube. No demais, que Deus abençoe a todos e valeu, Tainara. Valeu, Calil Pai também, pela participação e apoio aí. Que Deus abençoe. Até mais, Até mais, pessoal. Calil. Excelente noite. Até Obrigado, mais. Felipe. Obrigado, pessoal. Até. Nada não.